Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu fico muito feliz quando sou chamado para falar de amor, porque amor é realmente a síntese de todo o nosso processo existencial. Diz Leon Denis que nós chegamos aqui, existimos com o único fito, o único objetivo de amar e sermos amados. O único objetivo de estarmos vivos é aprender a amar. E a pergunta que não quer calar é: que amor é esse? Os gregos tinham muitas formas de falar de amor. E uma pessoa que falou de um amor de uma forma muito interessante foi Platão. Platão falava de amor e expressava amor através dos contos, através da mitologia. Então, ele contava a história de um Deus que ele na verdade nasce de um cruzamento, vamos chamar assim, de duas entidades: a pobreza com a astúcia. Conta a história que a sua mãe, a pobreza, a penúria, a pobreza, estava cercando uma festa pelo nascimento de Afrodite. Afrodite é a deusa das espumas, Afros é espuma. Então ela nasce das espumas e se transforma na deusa da sensualidade, da beleza. Não havia um ser na natureza tão belo quanto Afrodite. Mas essa menina nasce e a pobreza não foi convidada para a festa. Ela não entrou na festa e ficou cercando a festa. E quando o Poro, aquele que era a engenharia, aquele que era as maquinações, tomou lá um pileque e estava no jardim, ela se aproveitou dele e fez com ele um filho, nascido então Eros, que é agora a mistura do desejo com a astúcia. A astúcia para buscar o desejo. Essa história de Eros, ela tem muitas versões. Uma outra versão interessante de Eros é que Eros era filho de Afrodite e que Eros na verdade estava cumprindo o mandato para sua mãe, e o mandato era um tanto quanto inusitado. Havia um rei que tinha 3 filhas. Uma das filhas era tão bonita, ela era mortal, mas ela era tão bela que ela não conseguia achar um namorado, porque todos os homens que se aproximavam dela ficavam tão encantados com sua beleza que se afastavam com medo dela. Então, o pai vai procurar o templo de Apolo, e lá no templo os deuses dizem assim: ela está condenada. Você vai ter que vestir ela de noiva e colocá-la sobre uma montanha que uma serpente alada vai tirar ela de lá. Então assim o pai fez, porque não se contraria à vontade dos deuses, não é verdade? Pegou a menina, fez uma procissão e colocou-a em cima do monte. Mas na história paralela é que a deusa da beleza, que era Afrodite, tinha inveja dessa moça. Espelho mágico, espelho meu, tem alguém mais belo que eu? Não, até o dia que tem, é essa moça. Então ela ordena que seu filho Eros vá até ela e arranje um casamento estranho para essa moça. Bote essa moça para se casar com o homem mais feio da natureza. E dá um retrato da moça para ele. E quando ele vê a foto, ele se apaixona pelaquela moça, porque ela era muito linda. E ele então se transforma numa serpente alada e vai e pega essa moça. Outra versão conta que Zéfiro a carregou até um jardim bonito, onde havia um palácio. E essa moça então desperta de um sono dentro de um palácio, sendo acolhida por alguém que ela não consegue ver o rosto, não consegue ver o corpo, não consegue saber quem é, só sabe quem é a voz. Ela percebe a voz e os toques humanos
que vão sendo colocados e ela se apaixona por aquilo, sem ver, um mistério. E de repente ela está tendo uma relação com alguém que ela não sabe quem é. Um belo dia ela resolve pedir ao seu noivo ou seu protetor para visitar os seus pais. Vocês já assistiram esse filme, A Bela e a Fera? Então ela pede para visitar os seus pais e ele obviamente vai conceder. Ela vai então e as suas irmãs perguntam: quem é seu marido, seu noivo? Eu não sei quem ele é, eu não consigo ver o rosto dele, eu não consigo perceber a sua imagem. E assim as irmãs dizem: que coisa, você deveria saber quem ele é. E na verdade elas estavam com inveja dela, né? E ela fica tão preocupada com isso que um belo dia ela resolve, quando volta para o palácio, uma noite, o seu noivo está dormindo ao seu lado e ela resolve botar uma vela. E quando ela ilumina, ela vê um rosto que ela nunca viu, de tamanha beleza. Eros era lindo. E ela enxerga uma beleza absoluta nesse homem e fica tão deslumbrada que não percebe que a vela está virada e uma gota de cera cai no peito de Eros. E ele então fica muito chateado com isso. É uma traição. O amor não resiste à traição e bota para fora. E essa moça sai e vai penar bastante, até o dia em que ela dá a sua própria vida, quase a sua vida, dando um sono, caindo em um sono, porque olhou dentro de um pote, aonde ela foi buscar uma máscara facial. Naquele tempo já existia botox, já existia essas coisas. Ela foi dar um retoque, não é? Um trato, e de repente ela olhou dentro do pote e ali havia um sono profundo, e o seu amado então vai socorrê-la, e vai ao encontro dela, buscar essa moça, torna ela imortal, às custas de uma ambrosia. Gente, é por isso que a ambrosia é bom demais, porque quando a gente come tem a sensação que a vida não vai acabar nunca, não é verdade? Então ela come aquele doce, aquele manjar dos deuses, e se torna imortal, se casa, e vão ser felizes para sempre, não tão distante. Essa história é interessante porque ela mostra várias coisas. Se nós pararmos para olhar o mito de Eros e Psique, a gente pode ver realmente o que significa conquistar o verdadeiro amor, o que significa vencer o verdadeiro amor. E quando Platão, Aristóteles, o filósofo, se debruçava sobre o amor, ele dizia que Eros, na verdade, que era o desejo, era a ausência. Você ama o que você não tem. Olha que coisa interessante. Quando você tem, você já não ama mais. E a gente vê assim, amor assim ainda existe? Olha assim, eu tenho um filho que tem 19 anos. E quando ele tinha por volta de 14 anos, ele resolveu pedir um PlayStation. E ele dizia assim: meu pai, você me dá um PlayStation XYZ Platinum Plus? Eu disse: quanto custa o XYZ Platinum Plus, João? Ele disse: custa uns reais, que eu nem lembro, que eu acho que eu traumatizei de tanto real que era. Aí eu disse: João, nós vamos ter que esperar um pouco mais para a gente poder ter esse Platinum Plus. Então o que aconteceu? Ele começou a fazer uma campanha pelo Platinum Plus dentro de casa. E essa campanha envolvia botar cartazes dentro de casa, mostrando as vantagens do produto. Ele queria vender o produto para mim. E foi uma maravilha, porque eu aprendi muito sobre os Platinum Plus. Eu conheci tudo, o processador, como é que funcionava, enfim, tudo. Eu fiquei especialista em videogame. Mas faltava o din-din. E aí um belo dia viajou um cunhado para o exterior. Eu disse: rapaz, tu traz esse negócio para mim, que lá fora é mais barato. Ele trouxe. Mas pensa, um menino feliz. Foi muito alegre. Ele agarrava a caixa, ele pegava, ligou de televisão e tudo. E foram dois, porque eu também comecei a gostar da onda. E fomos virando noite, jogando e etc. E ele chamava os amigos, fazia eventos lá em casa, competições. 2 semanas depois tinham mais
espaços vazios do que amigos, depois só 2 amigos, depois mais ninguém, eu e ele sozinho, e depois o jogo ficou lá e ninguém mais tinha Platinum Plus. Um dia eu entrei no quarto de João, ele chegou e disse: meu pai, você já viu essa guitarra Gibson e Epson? Eu disse: meu filho, vai começar de novo. E ele começou a campanha, e a guitarra hoje está atrás de um sofá, esperando por alguém que deseje ter uma guitarra daquele jeito e que faça tudo para conquistar, mesmo que vá usar dos seus ardis, mesmo que vá usar da sua astúcia para poder conquistar esse amor que é desejo. Então ele dizia isso, que amar se amava a ausência. Era possível amar mesmo que o ente não estivesse junto de você. Mas depois vem um outro filósofo e diz que é possível amar na presença. E amar na presença é amar aqueles entes que estão conosco, filhos, amigos. É possível amar essas pessoas, não necessariamente tendo desejo por eles, apenas amando. E esse amor ele chamou de filia. Assim como também eles conseguem entender um terceiro amor, que seria um amor mais transcendente, que é aquele amor mais absoluto, que eles chamam esse amor de ágape, que seria um equivalente do amor de Deus. Observe que de amor em amor, os gregos chegam em 10 ou 11 tipos de amores diferentes, com tonalidades diferentes, com direcionamentos diferentes, enquanto que nós fomos mais simples, e a gente chamou amor de uma coisa só. O amor para nós se transformou em algo polissêmico. Então, no mesmo balaio que a gente coloca um amor que é divulgado por pessoas como Buda, como Jesus Cristo, a gente coloca no balaio o amor que nós sentimos pelas pessoas através das nossas necessidades individuais. O nosso amor, ele é um amor ainda construído a partir das carências. Ele é uma mistura do eros platônico com uma necessidade muito grande de preencher lacunas e buracos existenciais que nós carregamos na alma. Nós gostamos de um amor que nos faz sofrer. Então, as músicas que falam de amor, se não doer no cotovelo, não presta. A música tem que ser sofrência, tem que ter ali, a pessoa ficar chorando e lembrando do ente amado. E podemos até morrer de amor, por que não? E quantas não são as canções que falam de morrer de amor? De que é feito afinal esse seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me arrasto até o chão, e ainda fico a dever sem te contentar. Não é esse amor que a gente gosta? O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo te entreguei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais uma gota sequer para chorar. E agora vem o final. Só minha vida eu não te dou, como lhe dar se morto estou? A gente aprende a amar assim, morrendo, sofrendo. E esse amor que a gente dá tanta importância, do ponto de vista espiritual, ele é apenas uma escola do amor do espírito. Porque o espírito, ele, no corpo, ele tem uma faculdade de todas as possibilidades do desenvolvimento da alma. E uma das faculdades é o amor. E como é que o espírito aprende a amar no corpo físico? Aprende se apaixonando. E a paixão, ela é uma mistura de um processo neuroquímico que começa a partir de um olhar. A gente olha uma pessoa e a primeira coisa que a gente vê na pessoa é uma simetria bilateral. A gente vê se a pessoa é simétrica. Significa dizer que geneticamente ali tem um bom exemplar humano.
Depois que rola aquele primeiro clima e que há um beijo, existe na boca um laboratório de análises forenses, amorenses, vamos dizer assim, aonde uma proteína chamada MHC, complexo principal de histocompatibilidade, esse é o nome da incrível máquina, e ela serve para dizer se aquele beijo é de alguém que completa meu sistema imunológico. Vocês nunca pensaram nisso quando vocês estavam beijando alguém, não é? O beijo ele traz algumas sensações interessantes, porque o beijo ele produz, dentre outras coisas, ele faz com que nós tenhamos uma liberação de feniletilamina, que é uma substância que é igual àquela que é produzida no chocolate. Então, para quem está carente de beijos, coma chocolate, que tem o sabor de um beijo. Então, essa composição química, internamente, esse amor, ele não foi feito para a gente fazer música, ele foi feito para a gente fazer menino, ele foi feito para a gente ficar junto e sobreviver. Eu estou falando de um ser de 60 mil anos atrás, óbvio que eu não estou falando da garotada da Malhação, eu estou falando lá de trás. Então, nesse lá de trás, era um aspecto evolutivo, um aspecto natural, que, diferentemente dos outros animais, os nossos nenéns, eles são incapazes de sobreviver sem a presença da mãe e talvez do pai, porque ele é muito frágil, ele não consegue ir sozinho às tetas da sua mãe. Se a mãe largar, ele fica. Por uma razão muito simples, parte significativa do cérebro dessa criança só vai ser desenvolvido depois que ele nasce. E algumas faculdades interessantes ele vai desenvolver exatamente nesse convívio com a mãe. Ele vai criar redes neurais que vai fazer com que ele desenvolva o seu aspecto todo existencial a partir desse contato. Então, é por isso que a natureza fez com que nós tivéssemos essa necessidade de estarmos juntos durante um tempo e criou dentro do cérebro a chuva da dopamina, da ocitocina, da serotonina. Vocês nunca talvez tenham associado isso a um beijo ou até mesmo a uma relação amorosa, mas quando alguém está apaixonado por alguém, está drogado de amor. E quando você sente sua boca seca, seu olho fica virando e a respiração, taquicardia, aquilo é síndrome de abstinência amorosa, porque as substâncias, você está sentindo falta delas no seu cérebro. E por isso a gente acha que o mundo acabou depois que eu te encontrei. Olha, você não era feliz, mas agora eu cheguei na sua vida. Pensa um cara que resolveu os problemas. E a moça também, olha, você era triste, você era solitário. Eu estou falando sempre o casal, mas isso vale para qualquer relação. Toda relação, ela nos traz essa herança cerebral, e o nome disso é paixão, que não tem nada a ver com amor. Qual é o problema da paixão, gente? Ela passa como o vento, ela dura 2 anos e meio a 3. Notícia ruim. Então você sobe nas estrelas e um belo dia é jogado no chão. E as histórias estão repletas disso. Quando Psique olha Eros e vê a beleza, Eros podia ser qualquer coisa, porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece, porque cega a visão. Não é mais o padrão que se quer. O que se quer é a essência de uma relação que ali começa a se desenhar, e o espírito, de paixão em paixão, vai sentindo a necessidade do outro e vai aprendendo a amar. A partir da essência do corpo, essas questões vão dando ao indivíduo a possibilidade dele estar sendo constantemente amoroso ou em estado de amor. Uma outra questão que também está relacionada ao nosso modo de amar é que nós amamos subjetividades. Nós dificilmente amamos pessoas.
Por que eu digo isso? Porque a gente gosta de amar o conjunto da obra. A gente gosta de amar o belo, a gente gosta de amar aquele que é formoso, o inteligente, o que se move, o que dança legal, o que é espirituoso. A gente começa a formar uma ideia, um conceito do outro, e o outro pode não ser nada daquilo, mas a gente acha que é, e isso é suficiente para a gente pegar uma mala de expectativas, entregar na mão do outro e receber de volta a mala do outro de expectativas também. E aí Mo diz para Mo: Mo, me faça feliz. E Mo diz: não se preocupe que eu vou te fazer feliz. Ninguém tem esse poder. A única coisa que nós estamos fazendo é assumindo ali um lado paternal e dizer: eu entendo as suas carências e agora vou assumir o papel do seu pai e sua mãe. Quando isso não acontece de ordinário, de uma relação que é entre homem e mulher ou entre duas pessoas se transformar numa relação entre filhos e pais, entre amigos, primos, irmãos. Quando não é assim, é uma relação que começa como a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Essa é a grande trajetória, e por isso muitas relações acabam, muitas relações deixam de existir, porque quando as pessoas começam a diminuir o efeito das drogas cerebrais, ligam um aparelhozinho chamado defeitômetro e começa a ver coisas que não via antes. Como é que eu não vi isso? Nossa, fulana mastiga não sei o que, como ele anda, onde larga o chinelo, a escova de dente, larga a pasta aberta. Meu Deus, que coisa, que bagunça. Antes não havia nada disso, era tudo certo, não é? Amor, vamos assistir um show de Pablo? Claro, amor, que ótimo, adoro o Pablo. 3 anos depois eu só gosto de música clássica, você não sabe disso. Então, eu fico perguntando, como é que a gente pode transformar esse amor numa proposta amorosa, que seria aquela proposta por Jesus, de que nós devemos amar 3 situações: amar a gente, amar ao próximo e amar a Deus. A gente começa a olhar esse amor e diz assim, tem pessoas que dizem: se você não amar a você, quem vai te amar? Você primeiro precisa se amar, para depois as pessoas te amarem, porque você vai ser uma pessoa mais decidida, você vai ser uma pessoa que gosta mais de você, quem se abaixa demais, né, aparece. Então a gente tem que realmente ser seguro, firme, andar assim, pescoço para cima, etc e tal. Depois aí as pessoas vão nos valorizar, porque nós nos gostamos, nós somos pessoas autênticas, nós somos pessoas firmes, seguras. Bom, Deus, é mais fácil amar a Deus, porque amar a Deus basta dizer, não é verdade? Basta dizer. O que é amar a Deus? Eu te amo, meu Deus. Pronto, eu estou amando. Eu amo a Deus muito, amo a Deus. Olha, gente, eu conto essa história muitas vezes, porque para mim ela é muito forte. Eu fui no enterro de uma moça, uma senhora, ela era casada há muitos anos com esse senhor, e era aquela relação de antigamente, aquela relação simbiótica, que ela fazia tudo, cuidava dele, era a mãe dele. Era esposa, mas também era mãe dele, além dos filhos, etc. Então, quando essa mulher morreu, a casa caiu literalmente. Quem vai fazer meu café? Quem vai arrumar minha cama? Quem vai passar minha roupa? Quem vai cuidar de mim? Aí eles eram católicos fervorosos, viviam ali na igreja, o tempo inteiro. E aí eu me vali disso, cheguei lá de junto dele e falei assim: nosso Deus sabe o que faz. Ele disse: às vezes não. E eu comecei a entender uma coisa, que eu gosto de Deus, Deus gosta de mim quando as coisas estão dando certo.
Quando as coisas não estão dando certo, ou das duas uma, ou eu fiz alguma coisa errada, ou eu joguei, como o pessoal dizia antigamente, joguei uma pedra na cruz, ou Deus está zangado comigo, e por conta disso, no passado a gente fazia sacrifícios, matava pessoas. Inclusive vocês lembram que Abraão quase que mata um filho, e isso é uma coisa que a gente herdou do nosso passado, porque a gente aprendeu a ver que Deus não era uma entidade máxima, absoluta, etc. Não, Deus é um ser que cuida de nós. Deus é Pai, e o Pai, o que o Pai faz? O Pai paga as contas, o Pai arruma a casa, o Pai cuida, o Pai protege, o Pai é um arquétipo da proteção. Então, quando a gente está se relacionando com Deus, a gente se relaciona com Deus pedindo que Deus arranje namorado, namorada, me ajude a comprar uma casa, me ajude a passar no vestibular. E eu fico pensando como é que seria a imagem de Senhor do Bonfim, o santo, ali na igreja, em cima da escadaria, e o povo subindo de joelhos aquela escadaria para passar no vestibular. E ele fica olhando o joelho do menino, deixa eu ver se sangrou. Sangrou, passa. Não sangrou, não passa. Será que é assim? Óbvio que não. Eu acho que o máximo que o Senhor do Bonfim deve fazer para um menino daquele é chegar no ouvido dele e dizer assim: estude muito. Meu pai, me ajude a comprar uma casa, trabalhe um bocado, junte dinheiro, não gaste dinheiro com bobagem. Talvez essas fossem as mensagens divinas que nós deveríamos receber, e a gente não recebe. E a gente acha que simplesmente porque eu vou para a igreja, eu faço um determinado tipo de procedimento, então ali eu vou me relacionar com Deus. Muitas pessoas não assumem a ausência de Deus em sua vida por falta de coragem, porque tem medo de ir lá para baixo, lá no subsolo. É lá mesmo onde vocês estão pensando que vai. Muitas pessoas não querem ter esse tipo de culpa, mas a relação com Deus não pode ser essa. Decididamente, como é que você pode amar alguém que você não conhece, se você não consegue amar aquele que você conhece? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Isso está no Evangelho. Porque se você não consegue amar o próximo, que está do seu lado, que é carne como você não pode amar aquele que você não vê. Isso é uma máxima absoluta de verdade que a gente precisa entender, para a gente sair um pouco dessa fantasia de que a adoração é a nossa salvação, e que Deus vai vir num carro de fogo salvar-me, arrebatar, como a gente vê aí nas histórias, inclusive ali Eros salvando Psique, fantasiado de uma serpente alada em cima da montanha. Não, gente, não é assim. Por isso a doutrina espírita veio trazer uma tradução nova em relação ao divino, e começa a partir dele, porque se nós não entendermos Deus, nós não podemos entender o amor. Porque o amor, se ele não é o amor do ego, como nós fazemos, o amor ao outro, o amor a Deus e o amor a mim, é apenas um único amor, é a extensão do ego. O amor ao outro, as pessoas às vezes fazem esse amor querendo coisas, é amor de troca, é amor de permuta, como diz Erich Fromm. As pessoas no mundo de hoje, elas são colocadas no mundo para serem amadas. Por isso nós estamos numa sociedade hedonista, uma sociedade dos prazeres, uma sociedade da necessidade da carne. E o tempo inteiro nós estamos agora vivendo a ética, a era da beleza. Então, o senhor doutor bumbum, doutor face, doutor isso, doutor aquilo. Por que uma pessoa aceita ir para dentro de uma casa, uma farmácia, um fundo de quintal, colocar silicone industrial no corpo para ter um bumbum maior? Não é para poder sentar mais confortável, decididamente. É para ser mais atraente. O padrão estético é esse. É para ser desejada, cobiçada, para estar ali no mercado das carnes. E eu estou falando das mulheres, mas vale para os homens também, não é? Aí aquela coisa do crossfit, cross não sei o que, tal, não é inveja não, viu gente? Mas o mundo também
faz parte esse entendimento. Nada contra você cuidar de sua saúde, ser belo, nada disso. Sejam lindos, mas pense o que isso está significando em sua vida. Você está buscando o quê? Alguém que te ame? Alguém que diga que você é maravilhoso? O nome disso ainda é carência. Mas quando a gente está falando de um amor que é capaz de amar o inimigo, eu pergunto a vocês: como é que a pessoa que aprendeu a amar a simetria bilateral, a entender pelo complexo principal de histocompatibilidade, olha o nome, beijinhos, carícias, dia dos namorados, chocolate, palavras de amor, juras eternas, como é que você vai amar agora aquele homem sujo, maltrapilho, fedorento, que está na rua, que não tem um português bacana, que não consegue levar um assunto mais do que 1 minuto e meio antes de descambar em algum tipo de desequilíbrio mental? Como é que você vai amar com o mesmo critério que você ama a ele ou a ela? Não pode ser também, porque não vai funcionar assim. A gente não consegue ter amor por pessoas que não despertam em nós as expectativas, porque a gente aprendeu a amar assim. Não é um problema do amor, o amor não, o amor permanece lindo, maravilhoso, a gente é que não aprendeu ainda a amar. Então, quando Jesus nos convida a fazer essa reflexão, ele está dizendo: o amor que você tem que sentir pelo outro não é esse, porque esse daí você vai dedicar seus filhos, você vai dedicar outras pessoas. Eu nunca me esqueço de uma passagem interessante do Evangelho, que é quando Jesus está na casa de Pedro, está fazendo um monte de curas e tal, e chega a mãe dele, Dona Maria, e os irmãos, e aí o povo vai lá dentro e diz assim: Jesus, sua mãe está lá fora. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que estão aqui, que fazem a vontade do Pai, são minha mãe e meus irmãos. O conceito ampliado de irmandade, de fraternidade, de amor, que Jesus tentou nos ensinar, está aí há 2000 anos, e se vocês quiserem, 2600, colocando toda a cultura oriental mais formal nesse bolo também, que é a história de Buda, 160 anos dos espíritos que vieram ressignificar o papel de Deus na nossa vida, para que a partir da percepção do divino, a gente possa verdadeiramente entender o que significa amar. Se eu não conseguir compreender o que é Deus, eu não sei o que é amar, porque Deus é amor. Amor, a palavra amor, ela não pode ser definida em hipótese alguma, porque o amor é o movimento máximo de todo o universo, é o movimento máximo de toda a lógica do divino, é o movimento absoluto de todas as coisas, e o nome do trabalho do amor é harmonia. O amor trabalha em nome da harmonia, o amor faz a conjunção dos opostos, o amor permite que o hidrogênio se junte com o oxigênio e produza água que não tem nada a ver com os outros dois. O amor permite que as estrelas caminhem no universo. O amor faz com que todas as forças caminhem para a estabilidade, que é a plenitude, que é a harmonia. O amor, ele faz tudo isso acontecer. Ele é muito mais do que uma troca de carícias. Ele é muito mais do que simplesmente sentir coisinhas, borboletas no estômago. O amor é a percepção do divino em si mesmo. Como Deus pode estar dentro de mim? Me perguntou uma moça. Como eu posso estar dentro de Deus se eu sou mau? Se eu estou dentro de Deus e sou mau, é sinal de que Deus tem maldade dentro dele. E a resposta para isso os Espíritos deram: não se iluda com o conceito do bem e do mal, porque o conceito do bem e do mal não tem nada a ver com isso que a gente imagina. O conceito do bem e do mal tem a ver com a definição que os Espíritos deram: bem é tudo que me aproxima de Deus, e o mal é tudo que dele me afasta. É apenas a referência de Deus que está no cerne da questão. Quando eu me afasto de Deus, eu crio desarmonia no universo,
e o universo age sobre mim para me levar de novo à harmonia, e o nome disso é lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é apenas Deus nos chamando para voltarmos à plenitude, à essência do amor, porque nós fomos criados simples e ignorantes porque não sabemos o que? Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos o que somos, e somos deuses. Jesus disse isso. Em que sentido? No sentido dos poderes? Não, no sentido de que Deus é imanente em mim e transcendente a mim. Eu estou em Deus, eu me movimento em Deus, eu nunca teria nenhuma possibilidade de ter qualquer parte de mim que não estivesse mergulhada em Deus. Eu só não sei disso, e só não consigo sentir isso, porque eu quero buscar Deus nas coisas, eu quero buscar Deus nas figuras, eu quero buscar Deus nas fantasias, eu quero buscar Deus na expectativa, a mesma expectativa que eu uso quando eu estou me relacionando com alguém. E eu tenho que simplesmente fazer um movimento que é chamado de render-se ou surrender. Eu preciso me render diante de Deus, eu preciso evitar fazer qualquer movimento que me afaste dele e me entregar completamente a esse Deus e me sentir banhado de amor, que a energia divina é totalmente amorosa, e no momento que eu conseguir fazer isso, eu vou me sentir perfeitamente amado, porque eu serei todo amor. A figura mais interessante em relação a isso, eu penso, é o sol. O sol é interessante porque o sol bate na janela do quarto da gente e às vezes acorda a gente, e é bom a gente acordar com a luz do sol, não é verdade? Mas pense um dia de domingo, você está a fim de dormir até mais tarde um pouco, aí o sol vem 5 da manhã e resolve te acordar, aí você vai na janela, bota um blackout, bota a cortina, bota madeira, né? Bota tudo que você quiser para fechar, para o sol não entrar. 9 horas da manhã, todo mundo rico, acorda, se levanta, faz o quê? Abre a janela, e quem entra no seu quarto para lhe dar bom dia? O sol que você negou até 9 da manhã. O sol não reclamou porque você bateu a porta na cara dele? O sol não fez nenhum tipo de juízo de valor pelo fato de você não querer o seu aquecimento ou a sua luz? O sol não reclama, ele simplesmente entra por uma razão muito simples. A essência do sol é iluminar. Assim como aquele que ama também não faz nenhum tipo de questionamento se você vai me dar amor, se você me trata bem, se você não me trata bem, se você me dá o que eu quero, se você consegue me corresponder a expectativas, enfim, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Se você não vai me dar nada, não importa, o que importa é que eu vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar sempre, porque a minha natureza é amar, porque eu sou Deus, e Deus é amor, e eu me sinto assim. Se vocês pegarem um livro chamado A Vida de Deus, de Sri Aurobindo, e ele diz que o ser humano, quando compreender essa essência do que ele é, ele não terá mais nenhum problema com sua encarnação aqui na Terra, porque ele simplesmente vai entender o que ele é, essência, e o contraste do corpo não vai lhe dizer absolutamente nada, porque a única coisa que o nosso corpo faz em nossa vida hoje é dizer que nós ainda precisamos aprender muitas coisas, e o nome disso é dor. Enquanto nós sentirmos dor, é sinal de que a gente não aprendeu ainda a amar. Não é bacana isso? Um professor biológico que envolve todos os corpos e nos traz essa percepção de um amor infinito. E a pergunta que não quer calar é: Paulo, como é que eu faço para sentir esse amor? Simples, embora seja muito difícil. Basta não resistir a ele. Basta olhar para você mesmo. Ao invés de você fugir da vida, encare a vida. Ao invés de você fugir de você mesmo, olhe para você.
Ao invés de você ficar buscando soluções do lado de fora, encontre todas elas do lado de dentro. Ao invés de ficar procurando fórmulas mágicas, compreenda que a simplicidade da vida é simplesmente ser. Aceite-se como você é. Entenda a sua verdade absoluta. Compreenda o sentido da sua vida. E nesse instante, você será tocada pela mão de Deus, que cai sobre todos nós, que consegue levantar as nossas vidas, que consegue transformar o nosso sentimento, que consegue nos dar razão para viver. E aí, quando a gente compreende isso, quem é o outro? O outro não é mais esse, isto ou aquilo. O outro não tem mais rótulos. O outro é apenas Deus, em outra face, em outra forma, de um outro jeito. Como é que eu não vou amar o outro se eu estou enxergando nele Deus? Como é que eu não vou amar o outro se eu não estou enxergando ele acima de todas as coisas, gente? Amar além de todas as capas, de todos os rostos, de todas as roupas, de todas as fantasias, de todas as expectativas. Amar o cerne da pessoa. E por isso a caridade, ela se apresenta com 3 possibilidades, sendo uma delas a indulgência, que separa o ato do ator e liberta as pessoas para serem elas mesmas. Sejam vocês mesmos e se amem por isso. E nós, todos juntos, em sociedade, vamos respeitar os deuses que temos ao nosso lado, compreender a dinâmica do seu desenvolvimento e aceitar que cada um tem seu tempo, tem sua forma, tem sua velocidade, tem seu momento. Aceitar que cada um é cada um, porque aquilo é a história dele. E se ele cometeu um crime, Paulo, olha, o crime vai ser punido pela lei dos homens, porque ele contrariou uma lei da sociedade, mas ele, enquanto espírito, merece o meu amor. Ele, enquanto espírito, merece a minha consideração, porque um dia esse criminoso será um anjo. Todos nós seremos. Nenhuma ovelha do Pai será perdida, absolutamente. Todos nós estaremos aqui salvos pela força e pela graça do Pai Celestial. Esse nosso entendimento acerca dessa questão que nos move hoje a estar aqui falando de um amor diferente, um amor que transforma as nossas vidas e que pode transformar as nossas vidas. Gente, é natural a gente se tocar quando a gente mexe com essas coisas, sabe? É natural e é humano, e a gente tem que entender isso amorosamente. E é assim que a gente cria os nossos espaços de tolerância, é assim que a gente cria os nossos espaços de aceitação. Se nós fôssemos perfeitos, teríamos asas. E como a gente ainda tem que pegar o ônibus e pagar o motorista para nos carregar daqui para lá, a gente tem que respeitar os outros que também pagam passagem para andar daqui para lá. Isso é amor. Isso é a compreensão do divino trabalhando em nós e produzindo em nós os efeitos do seu amor, para que um dia a sociedade plena de amor possa verdadeiramente nos honrar com a possibilidade de sermos livres de nós mesmos e sermos capazes de construir um mundo regenerado, um mundo novo, o mundo do homem novo, o mundo das expectativas novas. Isso feito pelas nossas mãos, pelo nosso coração, pela nossa alma, fazendo isso com toda a vontade do mundo, porque afinal de contas, por que nós estamos aqui? Estamos aqui para fazer a parte que nos cabe da criação, estamos aqui para construirmos a obra de Deus, estamos aqui para honrar o seu amor, que nos permite, de uma forma generosa, errar muito e voltar outras vezes para consertar os nossos erros, porque Ele não aceita absolutamente nada que não seja a nossa perfeição. Para que a gente seja perfeito, para que o mundo seja maravilhoso, a gente precisa se amar verdadeiramente, além das capas e das hipocrisias,
se abraçar, se tocar, olhar nos olhos. Vocês gostam de zap zap? Eu também gosto, mas nada melhor do que um olho no olho, tocar, um abraço sincero, uma palavra segura. Eu estou aqui, eu te percebo e eu te reconheço e te honro com esse Deus que você traz dentro de você. E eu sei que um dia ele vai acontecer, e como luz que ele vai iluminar, ele vai trazer para a terra muita luz, porque Jesus pediu: seja a luz do mundo, seja o sal da terra. E só seremos sal da terra, e só seremos luz do mundo, quando nos iluminarmos pela força bendita do amor, e que não demore, para que nós possamos ter um mundo digno de paz, digno de nós, um mundo digno de Deus, amando a todos, amando a Deus verdadeiramente. Nós vamos conseguir ganhar asas, voar ao infinito, voltar enfim para a casa do nosso Pai. Fiquem com Deus, que assim seja.